tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você também que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E já quero pedir para você se inscrever, curtir e comentar os vídeos que eu posto aqui, tá bom? Gente, hoje eu quero abordar nesse vídeo dois assuntos muito delicados, mas dois assuntos do que tem acontecido no mundo cristão. São assuntos que nós não podemos deixar de comentar, de falar e de discutir isso à luz da palavra. Então eu quero pedir para vocês ficarem comigo até o final. No final desse vídeo eu vou deixar uma enquete para vocês aqui comentarem sobre o que vocês acham, para vocês darem a sua opinião pessoal, de preferência à luz da Bíblia. Não tem problema nenhum se vocês discordarem de mim, o importante é a gente interagir. E também quero pedir para vocês, gente, me seguirem nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram. Vou deixar depois aqui na descrição do vídeo, meu Facebook, minha conta do Instagram. A minha conta do Instagram é privada, eu olho todos os perfis antes de aceitar. Gente, eu costumo aceitar praticamente todo mundo. Desde que não vá contra os meus princípios, eu aceito todo mundo. Mas eu filtro bastante. Mas fiquem comigo até o final. E, como eu disse, é um assunto delicado, mas que merece toda a nossa atenção, pessoal. Gente, como eu disse na introdução desse vídeo, os dois assuntos que eu quero abordar hoje são dois assuntos bem delicados, mas que nós não podemos fazer vista grossa. Nós, como cristãos, não podemos deixar de abordar esse assunto porque acontece no nosso meio. O primeiro assunto que eu quero abordar é sobre a pessoa que acaba deixando o caminho do Senhor por causa de um problema pessoal que teve, né, uma luta grande, porque ela deu uma brecha, o inimigo entrou e sapateou na vida dela. E ela acabou saindo da presença do Senhor. Por que eu tô falando isso? A semana passada, um pastor muito conhecido no meio, né? Confesso que eu não o conhecia, mas que ele era muito conhecido, acabou sendo encontrado morto, vítima de uma overdose. É o pastor Rony Mello. Ele foi um pastor que chegou a ministrar fora do Brasil. Ele ministrou em muitas igrejas pelo Brasil afora. Vou até deixar uma foto dele aqui para vocês verem, porque pode ser que vocês conheçam, apesar de eu não ter conhecido, né? Mas essa semana passada ele tomou conta aí, né, da plataforma, muitos canais abordaram a morte dele, muitas pessoas falaram sobre o assunto, também na imprensa acabou saindo esse assunto, porque ele, apesar de ter sido um homem de Deus, um pastor muito conhecido, que pregava com muita unção, ele acabou se deixando levar pelo vício das drogas e na segunda-feira acabou que ele perdeu a guerra contra esse vício. Ele foi encontrado morto e teria até sido enterrado como indigente se uma outra pessoa não tivesse reconhecido o corpo dele e ter tomado as providências para acionar a família, para que ele tivesse um enterro digno. Gente, é aquilo que a palavra diz, né? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: por isso, aquele que pensa estar em pé, cuide ou veja para que não caia. Por quê, irmãos? Não é porque a pessoa está na igreja há muitos anos, não é porque ela já vivenciou milagres, não é porque Deus já a usou em milagres, né? Não é porque ela tem um relacionamento com Deus de longo tempo que ela não vai cair. Não existe super crente, não existe o super cristão, não existe a mulher maravilha cristã, não existe. A palavra diz para a gente estar vigiando em todo o tempo, para que a gente não caia em tentação. Sabe, o diabo, nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E se a gente der uma brechinha assim, ele vai entrar, vai sapatear na nossa vida e vai fazer desgraça.
Irmãos, é muito comum que quando a gente está num tempo de paz, de tranquilidade, que a gente se desarme um pouco, sabe? É comum que quando tudo tá dando certo, tá tudo bem, tá todo mundo com saúde, todo mundo empregado, tá tudo em paz, que a gente dá uma relaxada. E é nessa hora que o inimigo vem, ó, arma um laço que a gente acaba caindo. Lembra da passagem de Davi? Davi, ele costumava ir para a guerra junto com os guerreiros, com os soldados. Mas uma determinada vez ele resolveu que não ia, não, vou ficar aqui, vou ficar em casa, vou descansar. Já fui para muitas guerras. E estava lá na casa dele tranquilo, sossegado. E a palavra diz o quê? Que ele saiu no terraço da casa dele e ele viu uma mulher, uma bela mulher tomando banho. E aí, o que aconteceu? A cobiça dos olhos, ele desejou aquela mulher para ele, mandou buscar e todo mundo sabe o que aconteceu, né? Por causa desse olhar que ele teve para essa mulher, ter desejado essa mulher, né? Engravidado essa mulher, depois ter querido arranjar um jeito assim, né, de encobrir o erro dele. Ah, manda chamar o marido dela aqui, ele vem, passa uma noite com ela fala que engravidou dele, tá tudo certo. Como não deu certo esse plano, aí ele manda matar esse homem. Um abismo puxa outro abismo, né? Não é assim que diz a palavra? Então, assim, numa época de paz, de tranquilidade, que ele estava sossegado, que ele não estava na guerra, que ele não estava vigiando, ele caiu e todo mundo sabe as consequências. É assim na nossa vida, irmãos. Quando tá tudo calmo, tudo tranquilo, a gente acaba não vigiando e acaba caindo num laço. Então, a gente precisa vigiar. A gente precisa vigiar, irmãos. A gente não tem que ter orgulho. Ah, não. Tô na igreja, né? Sou assim com Deus. Nós somos amigos. Eu falo com Deus todo dia. Deus vem na minha casa. Porque eu já venci tantas lutas. É que eu sou crente há 50 anos. Mas isso não, irmãos. Se a gente não estiver vigiando, orando todo dia, para a gente não cair em tentação, a gente pode cair sim. Por isso a palavra já nos exorta. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. É muito triste a gente se deparar com uma notícia dessa. Um homem de Deus, um homem que pregava, um homem que ganhou tantas almas, acabar dessa maneira. Por isso a palavra diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque quando uma pessoa morre com Deus, vai morar na glória com Ele. Mas que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque ímpio é aquela pessoa que passou a vida toda pecando. Sabe que está errado, sabe que aquilo que ela está fazendo não agrada a Deus, mas ela continua fazendo. Deliberadamente ela peca, deliberadamente ela faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Então quando ela morre, ela não vai ter salvação. Mas essa pessoa que caiu e que morreu do jeito que esse homem morreu, a gente não pode dizer que ele foi condenado. A gente não sabe. A gente não sabe se naqueles últimos momentos que ele teve de vida, se ele não pediu perdão para Deus. A gente não sabe. É muito fácil a gente julgar, né? Mas nós não somos juízes. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Ninguém. A palavra diz no versículo 8, capítulo 7, versículo 8 de Eclesiastes: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Por que é melhor o fim do que o princípio? Porque muitas pessoas começam bem, começam, né, não são, e prega, e é uma bênção, mas aí chega no meio, começa a esfriar, e no final acaba saindo da presença do Senhor. Então, é melhor o fim do que o começo, porque aqueles que começam e terminam no Senhor, ele passou por todas as adversidades, por todas as lutas, né, por todas as perseguições, por todas as tristezas, por todos os problemas, mas ele venceu. Então, o começo pode ter sido difícil, né, aquele crente mais ou menos, que não se firma, mas com o passar dos anos, ele vai se firmando e termina a carreira, como Paulo disse, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então, por isso é melhor o fim do que o começo.
Mas a gente não pode julgar, como eu falei. Mas que é triste a gente ver uma pessoa que pregava o evangelho, que andou por tantos estados, por alguns países pregando e acabar assim nas ruas, né, com um morador de rua e partir dessa vida dessa maneira, né, vencido pelas drogas. Mas que o Senhor tenha tido misericórdia dele, que ele possa ter no finalzinho, nos últimos minutos, ter tido tempo de se arrepender. E, irmãos, isso é mais comum do que a gente pensa. Tem muita gente que está na igreja, mas só está na igreja. Tem muita gente que está na igreja, mas não está com o Senhor, né? Porque às vezes o corpo está na igreja, mas o espírito não está, o pensamento não está, né? É o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Enfim, vamos orar para que o Senhor console o coração dos familiares desse pastor. Amém? O outro caso que eu quero abordar aqui também é um caso muito delicado, muito triste, que é o suicídio. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas também na quarta-feira da semana passada, o filho de uma missionária e cantora gospel, se não me engano o nome dela é Andréia. Eu não me recordo o nome dela direito agora, não sei, Andréia Menezes, mas eu vou ver direitinho, vou deixar escrito aqui para vocês. Ela perdeu o filho porque ele se suicidou. Um moço, jovem, professor de música, fazia parte do grupo de louvor da igreja, né, filho de uma missionária, que com certeza teve uma boa educação cristã, né, e que acabou dessa maneira, tirando sua própria vida. Muito triste isso, e tem muitas pessoas que afirmam categoricamente que o suicida, ele não tem salvação, porque ele atentou para a própria vida, né? Ele tirou a vida, só Deus tem o direito de tirar a vida das pessoas, e existe lá nos mandamentos, entre os mandamentos, não matarás. E esse não matarás é não matar ao próximo e nem a nós mesmos, né? Ninguém tem o direito de tirar a própria vida, nem a vida de outro, só Deus. Então, por conta disso, tem gente que eu já conversei e que afirma categoricamente, não, o suicida, ele não tem salvação. Mas será que não tem, irmãos? Será que não tem mesmo? No final, vou deixar uma enquete aqui para vocês responderem sobre isso, para vocês darem a sua opinião, né? A palavra diz, eu até anotei aqui alguns versículos que fala sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, as atitudes do Senhor. No Salmos 34, no versículo 15, 17 a 19, diz assim, ó, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Irmãos, a pessoa que comete suicídio, tirando essas pessoas que arquitetam, né, que premeditam, mas provavelmente uma pessoa que comete suicídio, ela não está no seu juízo perfeito. Sabe? Provavelmente ela está vivendo uma depressão, que foi o caso desse rapaz aqui, conhecido como BH Batera, né? Assim que tá nas redes sociais dele, que eu vou deixar aqui para vocês verem. O nome dele era Bruno Henrique, jovem, mas estava num processo de depressão. E aí, a mãe dele apareceu aqui nas plataformas, claro, muito triste, muito sofrida, chorando muito, comunicando a morte do filho, falando que ele cometeu suicídio. Mas também, né, em outro vídeo, ela falando assim que o Senhor falou, acalma seu coração, porque Ele está comigo, Ele voltou para casa e que ela tem certeza que vai encontrar com Ele na glória. E muita gente caiu, né, matando em cima dessa fala dela, porque, imagina, mas aquela pessoa que comete suicídio,
ela não tem salvação. Mas eu acabei de ler aqui, ó. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. Irmãos, a pessoa que está vivendo uma depressão, ela sente uma dor profunda, íntima, que só ela sabe, só ela conhece. E o suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com aquela dor. Então, ele não raciocina direito. A pessoa que comete suicídio, ela não está no seu juízo perfeito, ela não está raciocinando direito. Ela está tão envolvida, né, naquela situação, naquele sofrimento, que ela não pensa, ela não raciocina. E será que Deus não vai ter misericórdia? É uma pergunta que eu deixo aqui para vocês. Diferente do ímpio, que vive pecando deliberadamente, como eu falei aqui agora há pouco, o justo é aquele que vive no caminho do Senhor, fazendo aquilo que apraz ao Senhor, né? Uma pessoa que viveu na igreja, nos caminhos do Senhor, que estava na casa do Senhor, que tinha uma vida com Deus, ele não era um pecador. Ele era uma pessoa que estava sofrendo. Essa pessoa aqui, falando especificamente desse moço, ele estava sofrendo. O motivo eu não sei, eu não conheço. Mas para ele estar depressivo, estar com uma depressão profunda, algo aconteceu para que ele estivesse nesse estado. E a depressão mexe com as pessoas, mexe com o seu espírito, mexe com o seu intelecto, mexe com o seu raciocínio. A pessoa que comete suicídio, ela não está no seu juízo normal. E a Bíblia fala de alguns suicidas. Ó, para citar aqui para vocês, só alguns. Tem Sansão, no livro do Juiz, lembra? Que ele, para matar os filisteus, ele morreu junto, diz que ele matou mais pessoas na sua morte do que na vida. Né? Judas, porque traiu Jesus, também cometeu suicídio. Aitofel cometeu suicídio. Né? Então, na Bíblia também existiu suicídio. O próprio rei Saul cometeu suicídio. Não vamos entrar no mérito de nenhum deles aqui, mas a Bíblia relata de pessoas que cometeram suicídio, né? A questão aqui, irmãos, é essa. Esse pecado é imperdoável? Ele exclui o cristão automaticamente do direito conquistado por Cristo na cruz de ir para o céu após a morte? Jesus fala em Mateus 12:31 que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo pecado tem perdão, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se todo pecado tem perdão, o suicídio não está incluído aqui? O suicídio nessas condições que eu falei. Não aquele premeditado da pessoa que era rica, perdeu tudo, aí ela não sabe como que vai fazer para viver, agora aí ela se mata. Não aquele que não aceitou, né, que terminou o relacionamento, aí mata a pessoa e depois se mata. Não estou falando dessas pessoas. Estou falando daquela pessoa que por causa da esquizofrenia, por causa do transtorno bipolar, por causa da depressão, cometeu suicídio. Será que ela não tem salvação? Será? O que a Bíblia fala? Em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não salvamos a nós mesmos. A nossa salvação vem de Deus. É pela graça, é pela fé. Ninguém salva-se a si mesmo. Pode fazer o que for, ninguém tem essa capacidade. Se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, nenhum de nós ia se salvar. É a graça. E será que a graça de Deus não alcança aquela pessoa que, num ato de desespero, cometeu suicídio? Será que não? Será que aquilo que foi conquistado na cruz por Jesus, o direito à salvação, é excluído? Será? Deus não tem prazer da morte do ímpio, diz a palavra, mas que ele tem prazer na morte do justo. Esse Bruno Henrique, por tudo que indica que ele era uma pessoa de Deus, será que ele não teve a salvação? Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém julgar.
A mãe dele disse que quando ele encontrou ele ainda estava vivo. Será que naqueles últimos minutos, quando ele olhou para a mãe dele ali, já agonizando, será que ele não teve um tempinho de se arrepender? Eu não sei, irmãos. Nós não sabemos. O que eu sei é que a gente não pode julgar. Não cabe a nós. E o que eu sei também é que a depressão é a doença desse século. Né? Muitas pessoas, incluindo crianças, têm depressão. No auge da pandemia, muitas pessoas se suicidaram. Jovens, adolescentes com 14, 15 anos se suicidaram. Adultos. Durante a pandemia, muitos entraram em depressão. Então, não cabe a nós julgarmos. Não cabe a nós julgarmos. Eu só sei, irmãos, que nós devemos orar por esta mãe, né, para que o Espírito Santo derrame consolo no coração dela. Orar pela família desse pastor. Orar por nós, pela nossa igreja, para que ninguém caia. Muito difícil uma situação dessa, um assunto muito delicado, muito triste de ser falado, mas que infelizmente acontece dentro da igreja, acontece no mundo cristão, acontece à nossa volta. É muito difícil abordar um assunto desse. Muito delicado, muito triste, mas que nós devemos ficar atentos. Nós devemos ficar atentos ao nosso redor. Se aquelas pessoas que estão ao nosso redor, se elas não estão agindo diferente, não estão muito quietinhas, né? A palavra mesmo relata 2 casos de depressão aqui. Um deles, Elias. Lembra de Elias, irmãos? Aquele homem que falou, sob a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Ele não falou, vou orar a Deus para Deus fechar o céu e não chover, não. Ele falou, sob a minha palavra. Um homem que derrotou 450 profetas de Baal. Ele entrou em depressão depois que a senhora, dona Jezabel, falou, vou te matar. Assim como você matou os profetas, eu também vou matar você. O que diz a palavra? Vou ler para vocês o que diz a palavra. Está aqui em 1 Reis 19, a partir do versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu debaixo do zimbro. Elias, ele se sentiu frustrado, com medo. Porque Jezabel, no versículo 2, diz assim, ó, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, de cada um daqueles 450 profetas que desceu o fogo do céu e consumiu. Elias, né, o que ele tinha feito, irmãos? Ele orou a Deus, ele foi até meio sarcástico, zombou, ora Deus lá de vocês, quem sabe ele não tá dormindo, quem sabe não foi dar uma voltinha, quem sabe, né, ele, né, quem sabe, tem outras coisas que Elias falou, tirou até um sarro, molha aí, joga água em volta, joga mais uma vez, joga 2, joga 7 vezes, e ele orou, que aconteceu, caiu fogo do céu, lambeu toda aquela água e consumiu os profetas todos. Uma vitória dessa não era para ele estar feliz. Não, mas aí vem uma pessoa, uma mulher, fala, eu vou te matar. E ele sentiu medo, e o medo fez com que ele ficasse depressivo. Elias, um homem de Deus, que andava com Deus, que tinha crédito com Deus. O outro aqui, irmãos, também, que teve depressão, Jeremias. Lembra do profeta chorão? Por quê? Porque ele era perseguido, porque ele vivia falando para gente, se convertam, né? Deixe seus maus caminhos. O povo de Deus vai ser levado cativo para uma terra estranha. Vai ficar lá e o que acontecia? Né? Os sacerdotes, os fariseus. Cala a boca, vamos matar esse homem. Então, né? Estavam tramando contra a vida dele, porque não queria ouvir o que ele estava dizendo. Aí chegou uma hora que ele cansou. Aí o que ele diz? Maldito o dia em que nasci. Esqueci de falar, Jeremias 20, a partir do 14. Maldito o dia que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz.
Maldito o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo: nasceu seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Com que esse homem seja como as cidades que o Senhor sem compaixão destruiu, que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerras ao meio-dia. Por que não me matou no ventre materno? Então a minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado para sempre grávida. Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? O profeta de Deus, Jeremias, também ficou depressivo. Também pediu a morte, irmãos. Homens de Deus. E hoje em dia não é diferente. Nós, como homens e mulheres de Deus, também podemos cair em depressão, sim. Ninguém está isento, irmãos. Como eu disse, não existe super crente. Não existe uma pílula que dá força espiritual, não existe. Então vamos vigiar. Nós que estamos em pé, vamos cuidar para que nós não venhamos a cair. Né? Não vamos fazer vista grossa para aquele nosso irmão que a gente percebe que está diferente, que não é mais tão risonho como antes, que anda meio recluso, que não tem ido à igreja. Vamos prestar atenção nos sinais. Aquela pessoa que a gente pergunta: e fulano? Eu não sei, só quer dormir. Um dos sinais, né, da depressão é a pessoa dormir, porque enquanto ela está dormindo, ela foge do problema, não sente dor, ela se isola, ela fica num quarto escuro. Vamos prestar atenção, irmãos, ao nosso redor. Amém? Mas o que eu quero é que vocês interajam aqui comigo, que vocês comentem nesse vídeo. Vocês acham mesmo que todo suicida, ele é condenado? Que a misericórdia de Deus não pode alcançar um suicida? Que a graça, que por onde vem a salvação, ela não pode alcançar um suicida? Será que não mesmo? Comentem aqui nesse vídeo, deixem a sua opinião, tá bom? E já me estendi demais, né? Esse vídeo já ficou longo, ultrapassou até o tempo que eu gostaria. Mas é isso, irmãos, esses dois assuntos aqui que eu queria trazer hoje para a nossa reflexão, né? Para quem está em pé, para nós que estamos em pé, vigiarmos para não cairmos, para não deixar que as lutas, as perseguições, né, as perdas venham nos tirar da presença do Senhor e venham fazer com que a gente entre por caminhos que depois para sair é muito difícil e muitos não conseguem sair, muitos são vencidos, para que a gente não caia em depressão, para que a gente não venha cometer suicídio. Amém? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, galera.